Boa tarde, meu nome é Matheus Monteiro e agora eu falarei do coronelismo. Bem, o coronelismo foi criado no final do século XIX e no início do século XX, em 1927, por Dom Pedro I. Ele foi criado para os arranjos políticos característicos da Primeira República. Ele era reconhecido como uma prática que definia as relações de poder nos municípios, tendo assim, então, o controle dos processos eleitorais. A origem desse fenômeno político remete a uma criação da Guerra Nacional de 1831 pelo regente Padre Feccio, pois até então o coronel era o posto mais elevado da hierarquia dos grupos militares particulares na época, dado aos grandes proprietários de terra, sendo que o advento da República, o título de coronel acabou deixando de sua natureza militar e passando a denominar o poder político exercido pelos fazendeiros nos municípios. Um fato interessante a saber é que o coronelismo reflita basicamente o sistema fundiário brasileiro, já que 70% da população brasileira vivia nos campos, sendo que a maioria não possuía terras, ficando condicionada aos interesses monotoníssimos de grandes fazendeiros. Além disso, da Constituição de 1891 estabeleceu uma nova forma de voto, o voto aberto, facilitando o controle dos votos das pessoas que estavam sob as influências e as fraudes eleitorais. E mesmo com a proclamação da República do Brasil até 1930, quando foi o fim da República Velha, o coronelismo se manteve um certo, até instável equilíbrio, mesmo com a primeira Constituição republicana adotando o sistema eleitoral onde o voto era surpreendentemente aberto. Por que isso ocorreu? Bem, isso ocorreu porque, apesar de toda a hemogênea durante a República Velha, o coronelismo perdeu espaço com a modernização dos centros urbanos. Mas um fato curioso é que até hoje há algumas influências no Brasil, ao perceber o domínio de uma mesma família em certas regiões brasileiras. Olá, meu nome é Sofia e vou falar um pouco sobre a campanha civilista. A campanha civilista foi a campanha eleitoral à presidência brasileira, que ocorreu em 1910, durante a República Velha. Foi o nome dado à campanha de Rui Barbosa à presidência, que tinha Albuquerque Lins, governador do estado de São Paulo, como candidato a vice-presidente. Agora eu vou falar um pouco sobre a política das salvações. O Marechal Hermes da Fonseca foi eleito para a presidência da República em 1910, após a agita disputa. Agora eu vou falar sobre a política das salvações. O Marechal Hermes da Fonseca foi eleito para a presidência no ano de 1910, após a agitada disputa com o seu opositor político, Rui Barbosa. O mandato de Fonseca durou 4 anos, de 1910 a 1914. Em todo o mandato de Fonseca foi implantado o projeto chamado Política das Salvações. A ideia desse programa governamental era fazer com que ocorresse a intervenção política nos estados brasileiros, sob o comando de militares. O objetivo principal era tirar o poder das mãos dos grandes fazendeiros que comandavam as oligarquias, dando-os a civis ou outros fazendeiros que seriam submissos ao governo de Fonseca. Com essa ação, o governo ficaria centralizado. Agora eu vou falar sobre os aspectos econômicos na República Oligárquica. A transição da monarquia para a república não foi acompanhada de mudanças profundas na economia. A base da economia brasileira continuou agroexportadora e o café continuou sendo o principal produto de exportação. A produção cafeeira do Oeste Paulista superou a produção do Vale do Paraíba, tornando as oligarquias paulistas as mais poderosas do país. A chegada de imigrantes ao estado de São Paulo também contribuiu para que a produção fosse diversificada, com destaque para o cultivo de feijão, milho e arroz. A produção de algodão também cresceu, tornando o estado o maior produtor do país e garantindo a oferta da matéria-prima para o desenvolvimento da indústria têxtil. Além do café, o Brasil produziu outras riquezas, que também foram importantes para o crescimento da economia do país, contribuindo para o povoamento de algumas regiões, como no caso a exploração da borracha na Amazônia e o cultivo de cacau na Bahia. A industrialização também ganhou força na Primeira República. Durante a República Oligárquica, a sociedade brasileira manteve algumas estruturas herdadas do Império. A maior parte da população estava concentrada no campo e era dependente dos grandes fazendeiros, pois não tinham acesso à terra. Entretanto, algumas mudanças sociais significativas também aconteceram. O fim da escravidão em 1888 provocou o crescimento da mão de obra assalariada e do mercado consumidor. O crescimento das cidades, impulsionado pelo desenvolvimento da indústria, também promoveu a formação de um proletariado, condicionado às péssimas condições de trabalho e baixos salários.
A industrialização estimulou a forma de uma burguesia industrial, cujo capital era na maioria das vezes ligado aos setores agrários, que diversificavam sua produção para garantir a lucratividade de seus negócios. Além disso, registra-se o crescimento das camadas médias urbanas, formadas por funcionários públicos, militares, comerciantes e profissionais liberais. Outro destaque da situação enfrentada pelos ex-escravos escravizados era durante a República Oligárquica. Nenhuma política pública foi implementada para promover a integração dessa população na sociedade. Para agravar a situação, havia o predomínio das teorias raciais, que defendiam o branqueamento racial como elemento fundamental para o progresso brasileiro. De acordo com essa visão, os negros, os indígenas e os mestiços eram vistos como inferiores, sendo responsáveis pelo atraso do país. Muitas doenças que assolavam a população eram vistas como males dos povos considerados inferiores. Portanto, a população pobre, majoritariamente negra e mestiça, deveria ser marginalizada para que doenças não se proliferassem. A elite urbana e rural colaborava com esse tipo de visão, contribuindo para a marginalização da população negra, que sofria com a falta de oportunidades e a pobreza. A desigualdade social permaneceu sendo um dos maiores problemas brasileiros. A maior parte da população, formada por negros, mestiços, indígenas e pessoas pobres, era excluída da vida política e tinham suas necessidades negligenciadas pelo governo. Nesse contexto, eclodiram revoltas no campo, caracterizadas pelo messianismo, ou seja, pela presença de uma liderança espiritual. Na cidade, os operários se organizavam em sindicatos influenciados por imigrantes europeus. A fase do século XIX foi um período de grandes transformações para a história do Brasil. O acontecimento do comércio internacional e o surgimento de novos produtos de exportação na economia brasileira só fizeram aumentar as contradições do Império. Até 1840, aproximadamente, o látex produzido e retirado de uma árvore nativa da região amazônica não tinha muita utilidade. Na década de 1960, o surto de borracha tomou conta primeiro da região do Pará, depois da do Amazonas. O fato de a demanda mundial ser muito grande, principalmente devido ao desenvolvimento de automóvel, fez com que a economia da região se transformasse. Logo, em 1878, o Brasil já dominava mais de 90% do comércio mundial do produto. Cacau. O cacau teve uma trajetória semelhante à do látex. Cultivado no sul da Bahia, atendeu à demanda do mercado internacional, que cresceu nos finais do século passado. O cacau representou, justamente com a borracha, um importante item na nossa balança de exportações. A economia do cacau também utilizava a mão de obra de nordestinos, no qual a presença feminina era notável. O Brasil exportava os produtos agrícolas baratos e importava manufaturados caros. Por essa razão, apesar de exportarmos um volume muito grande de produtos, continuávamos com uma dívida externa. A valorização do café. Como o produto mais importante da economia brasileira, o café comandava a política econômica da Primeira República. As medidas financeiras adotadas pelo governo desse período visavam, basicamente favorecer a agricultura e o comércio de café. Os outros setores, como a indústria, apenas sofreram as consequências da política determinada em função do café. Para proteger os interesses dos cafeicultores, tornava-se necessário manter baixo o valor da moeda nacional. Assim, mesmo que o preço do café do exterior estivesse baixo, quando convertido em moeda brasileira, dava muitos lucros aos fazendeiros. E a desvalorização da moeda nacional encarecia os produtos importados. Esse fato tinha dos efeitos diferentes sobre a industrialização. O encarecimento dos produtos importados fazia com que o mercado consumidor se voltasse para produtos fabricados no país, beneficiando, nesse modo, a nossa indústria brasileira. O encarecimento das máquinas e dos equipamentos importados dificultava a instalação de novas fábricas, prejudicando a nossa indústria. Essa estrutura política enfraquecia a legitimidade dos Estados brasileiros que estavam. A política de valorização do café acabou também concorrendo para o desenvolvimento industrial brasileiro. À medida que o governo adotava medidas de desvalorização cambial, as moedas estrangeiras tornavam-se caras, dificultando a importação e favorecendo a indústria nacional.